Fala pessoal, Tony Cristo aqui, bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre 8 hábitos incríveis que todo aluno ou toda pessoa, todo profissional, toda pessoa que está aprendendo inglês deve desenvolver. São 8 hábitos que eu desenvolvi na minha jornada e eu quero passar aqui para vocês não perderem tempo, né, tentando adivinhar o que eu preciso fazer, o que eu não tenho que fazer. Aqui eu vou te dar o caminho. Então vamos começar logo com o hábito número 1. O hábito número 1 é passive listening. Você precisa começar a desenvolver o hábito de fazer isso aqui, ó. Passive listening. O que é passive listening? Listening é quando você ouve aquele idioma que você está aprendendo. No nosso caso aqui, o inglês. Passive significa passivo. Quer dizer que você não está dando 100% da sua atenção àquilo que você está fazendo. Então, como é que funciona? Você precisa fazer listening, você precisa ouvir o inglês de maneira passiva. E como que você vai fazer isso? Usando o tempo morto do seu dia. Então, imagina que você acorda de manhã e arruma a sua cama e faz o seu café. Esse tempo você precisa começar a usar para aprender inglês, né? Colocando o seu fone de ouvido e o seu celular e ouvindo inglês enquanto você está arrumando a cama, né? Enquanto você está fazendo o seu café. Se você vai até o seu trabalho, se você não trabalha em casa, você vai, esse tempo de ir até o trabalho e voltar do trabalho, o que você vai fazer? Passive listening. Você vai usar esse tempo. Quando você estiver limpando a casa, eu tô imaginando exemplos aqui, mas pode ser qualquer coisa. Imagina quando você está limpando a casa, você está lavando louça, são atividades que você não precisa de muito foco mental. Então você coloca o seu fone de ouvido e ouve inglês. Isso aqui a gente chama de passive listening. Enquanto você está fazendo exercício, passeando com o cachorro, dando uma caminhada, use esse tempo para aprender inglês. E esse é o primeiro hábito. Note que eu estou falando hábito, é algo que você tem que fazer com regularidade, de preferência todos os dias. Então use o tempo morto para fazer passive listening, ouvir inglês, né, de um modo que você não está dando 100% da sua atenção, porque você está fazendo outra coisa. Mas não tem problema, isso aqui vai te ajudar muito, ainda mais se você for ocupado. Beleza? Hábito número 2 que você precisa desenvolver é sentence mining. O que é sentence mining? Mining seria a mineração e sentence seria a sentença. Então é uma técnica de aprendizado, seria a mineração das sentenças. Se você está fazendo muito passive listening, você está se expondo a muito inglês. Então você está dando de cara com várias palavras, várias estruturas que você não conhece. E o que você precisa fazer é pegar, sentence mining é isso, você pegar essas palavras novas, essas estruturas novas e estudar. Estudar, geralmente pegar uma palavra, essa palavra eu não conheço, olhar no dicionário e ver o que ela significa. E daí você pode encontrar uma sentença, uma frase com aquela palavra que você não conhece, né? E você estuda, é um estudo básico de vocabulário, né? Você não sabe uma palavra, procura e depois procura uma frase com aquela palavra. Isso aqui a gente chama de sentence mining. É uma das técnicas mais avançadas de aprender vocabulário. Eu vou fazer, se vocês tiverem interesse em conhecer mais essa técnica, porque ela pode parecer um pouco complicada, mas na verdade é bem simples. Eu vou fazer um vídeo de como fazer sentence mining de uma maneira básica, de uma maneira intermediária e de uma maneira avançada, beleza? Mas você precisa começar a fazer sentence mining, beleza? Eu vou fazer mais vídeos sobre isso. Mas hoje a gente está falando sobre criação de hábito. Então vamos para o hábito número 3. O hábito número 3 é SRS, né? Que é Spaced Repetition System, um sistema de repetição espaçada. Como eu disse, você vai encontrar palavras que você não sabe e vai procurar sentenças. O que você vai fazer com essas sentenças, com essas frases? Você vai jogar ela num sistema de repetição espaçada. Para quem estuda idioma, o Anki é o nome do programa, né? O Anki acho que é o mais famoso, onde você vai pegar as frases e vai colocar no seu sistema de repetição espaçada e vai revisá-lo todos os dias. Basicamente é um programa onde você vai colocar informações e ele vai te ajudar a levar essa informação que está na memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E assim você não vai esquecer aquele vocabulário tão importante e que você aprendeu com tanto trabalho. Também, se vocês quiserem, eu posso fazer vídeos sobre o Anki,
como usar o Anki, como casar essas duas coisas aqui, Sentence Mining com o SRS, com o Space Repetition System. Beleza? Existem outros programas, mas eu acho que o mais conhecido e o melhor é o Anki. Eu vou fazer mais vídeos sobre isso agora que eu tô falando. Acho que pode ser interessante. Vamos lá para o hábito número 4. Voice Warm-up. Essa aqui provavelmente você nunca ouviu. Alguém falando que você precisa... Voice é voice, né? Voz. Warm-up aqui seria um aquecimento. Então seria um aquecimento vocal. Aqui se você quer se desenvolver no inglês de maneira que você fale com mais confiança, né? Aqui já tá para quem tá praticando a fala. Então você precisa aquecer a sua voz primeiro, antes de falar ou antes de praticar a sua fala. É super, super importante, porque imagina, né, que você tá lá no seu escritório ou você tá estudando e você não tá falando com ninguém. De repente você tem uma reunião com um americano, com um canadense, ou você vai praticar a sua fala. Você vai sair desse estado de repouso e vai começar a falar do nada, você não vai estar na sua melhor performance. Então você precisa aprender a aquecer a sua voz antes de partir para a comunicação. Esse é um hábito super importante que eu desenvolvi e que me ajudou muito, me deu muita confiança. As primeiras vezes que eu ia falar com um nativo, com um americano, por exemplo, eu ficava meio nervoso, minha voz meio que não saía. Então eu aprendi, você pode procurar no YouTube jeitos de aquecer sua voz. Não venho aqui ao caso falar como você vai fazer isso, mas a internet está aí para isso, e você aprende alguns exercícios simples que você passe de 5 a 10 minutos aquecendo sua voz. Quando você for falar, você vai falar com muito mais confiança, com muito mais propriedade. Então, aqueça a sua voz. E aqueça os sons, aproveite também e aqueça os sons do inglês, né? Fale algumas frases para você ir se soltando, beleza? Vamos para o hábito. Lembrando, hábito, coisas que você faz com regularidade. Hábito número 5, shadowing. O que é shadowing? Shadow é sombra, né? Então, shadowing seria a técnica de você meio que ser a sombra daquela pessoa que está falando, né? Vou explicar de uma maneira que fique mais clara. Você ouve um áudio em inglês, né? Você ouve um áudio de um nativo falando e você repete exatamente o que ele está falando, ao mesmo tempo, como você fosse a sombra dele. Ele vai falar, né? Vai ter um delay bem pequenininho, porque você precisa ouvir primeiro, e você já reproduz em tempo real. Então, se ele fala, Hi, my name is Tony, aí você fala, Hi, my name is Tony, I live in New York. Aí você repete, I live in New York. E você faz exatamente, você fala com a entonação, tudo exatamente igual ao nativo. Uma maneira mais simples de se fazer isso é quando você ouve, né, um áudio, pausa e repete. Ouve outra frase, pausa e repete. Essa é uma maneira mais simples de fazer. Agora, o shadowing, você não pausa, você ouve em tempo real e reproduz na mesma hora. Beleza? Também posso fazer vídeos sobre shadowing, exatamente o passo a passo de como fazer. Mas esse é um hábito super importante para aumentar a sua fluência, para você criar, você começar a articular os músculos da sua boca, para ficar tudo mais automático. Para a hora que você for falar, você estiver criando as frases, porque quando você está fazendo shadowing, você não está criando as frases. Você está ouvindo e repetindo. Mas você precisa desse exercício, é super, super importante. Hábito número 6, vamos lá. Record yourself. Você precisa começar a gravar você mesmo, a se gravar. Se gravar fazendo o quê? Falando em inglês. Você pode pegar qualquer tópico que você quiser e começar a falar em inglês sobre aquele tópico. Você pode pegar algumas perguntas na internet e falar. Você lê uma pergunta, de onde você é? Você responde em inglês. Quais são os seus hobbies? E você responde isso em inglês, como se você estivesse conversando com alguém. Você grava aí um vídeo de 5 a 10 minutos. E o que você vai fazer depois? Assiste. Assiste o vídeo e vê onde que você está errando. Né? Se o seu listening tá bom, aonde que essa palavra eu pensei que eu pronunciei certo, mas acho que está errado. Você precisa criar esse hábito, porque quando você se grava, você consegue ver, né, a realidade nua e crua, aonde que tá bom, aonde que tá ruim, e isso vai fazer você evoluir
muito. Um hábito, faça isso toda semana, se possível. Hábito número 7, a gente está chegando já no final. Active listening. Lembra que a gente falou do passive listening, que é quando você está ouvindo inglês, mas você não está dando 100% da sua atenção. E você precisa também desenvolver esse hábito de fazer active listening. É quando você está ouvindo inglês e dando 100% da sua atenção àquilo que você está assistindo. E o que você vai fazer? Assistir seriado. Essa é uma boa. Você está 100% ali ouvindo. Uma dica, ó, assista seriados com fone de ouvido. Né? Se for um headset, aquele fone bem grandão, melhor ainda, porque vai facilitar o seu entendimento. Assistir YouTube, senta lá e procura vídeos que você gosta em inglês e assiste. Dá 100% da sua atenção. Pode ser até uma aula de inglês em inglês, né? Tem bastante canais aqui no YouTube que fazem isso. Mas basicamente, active listening é você ouvir inglês e dar 100% da sua atenção para aquilo, né? Assistir um filme, um seriado, YouTube, ouvir um podcast ou assistir um podcast no YouTube, que, né, tem as gravações. Basicamente isso. E vamos para o hábito número 8, o último de hoje, que é reading. Esse hábito que reading significa leitura, né? Você ler em inglês. Eu demorei muito para desenvolver esse hábito e me arrependo até hoje. Deveria ter começado a ler antes, né? Porque a leitura é um dos melhores métodos para você aumentar o seu vocabulário, né? Fazer sentence mining é muito, muito bom, muito importante. Colocar ele num sistema de repetição espaçada para que você não esqueça também é super importante. Mas a leitura você aprende de uma maneira muito natural, porque você vai olhar aquela palavra, né? Você não sabe, você procura, aprendeu, mas em um livro aquela palavra vai aparecer várias e várias vezes. Uma dica aqui é usar aquele leitor eletrônico chamado Kindle, né? Que você tem um dicionário embutido nele. Então você começa a ler, se você encontrou uma palavra que você não sabe no livro, você toca a palavra e vai aparecer a definição automaticamente lá por causa do dicionário que tem dentro do Kindle. Então é muito, muito útil. Tudo bem, pessoal? Então esses são 8 hábitos que, se você desenvolver esses hábitos, você vai melhorar o seu inglês de uma maneira incrível. Imagine se você fizer tudo isso aqui, ó. Tudo isso, esses 8 hábitos, eu tenho certeza que o seu inglês vai melhorar muito. E por último, eu tenho um convite especial. Se você acha que o inglês pode te ajudar a ter mais sucesso na sua vida, no seu trabalho, na sua carreira, te fazer ganhar mais dinheiro, te fazer viajar, te fazer conhecer pessoas novas, a fazer cursos. Imagine se eu compartilhasse com você todos os meus segredos para aprender idiomas. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Isso aqui não é nada comparado ao que eu posso te ensinar numa conversa mais aprofundada. Então, por isso que eu te convido a ter uma conversa 100% gratuita comigo, aonde a gente vai criar um plano de ação em tempo real para a sua situação específica, no qual eu vou te ajudar a construir o seu caminho até a fluência. Além disso, eu vou te passar o que eu chamo de as 10 regras para aprender inglês. Cada uma das regras são baseadas em pesquisas científicas e na minha própria experiência. Elas são simples, mas quando usadas em conjunto, potencializam o seu aprendizado em até 10 vezes. O que eu demorei anos para desenvolver, eu posso te ensinar em questão de minutos, beleza? E tudo que você precisa fazer é mandar um e-mail para tonycristo.med@gmail.com com a mensagem "eu quero". Daí eu vou saber que você veio aqui do YouTube, vou te responder esse e-mail com algumas perguntas para te conhecer melhor e saber se e como eu posso te ajudar da melhor maneira. E tudo isso vai ser feito pelo aplicativo Zoom, vai ser uma chamada de vídeo onde a gente vai poder conversar e eu vou poder apresentar todos os conceitos para você. Tudo bem? Então, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha aprendido algo novo. Eu fico por aqui, então, um forte abraço e até o próximo vídeo.